Bom dia, meus irmãos e amigos. Hoje é 29 de junho, né? Estamos terminando o primeiro semestre do ano, né? Debaixo de uma situação de calamidade que assolou todos os países da Terra e que sacudiu a oliveira, como me chamou a atenção essa palavra aqui, muito pertinente para este momento, no meu entender, no meu humilde entender, em Isaías, capítulo de número 24, que diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra, né? E assim, eu grifei só os principais pontos, meus irmãos, e dispersa os seus moradores. Eu fui grifando aquilo que o Espírito Santo foi me mostrando, e a partir do segundo versículo eu fui grifando todo o resto, e diz que ao povo sucederá, ao sacerdote também, ao servo como ao senhor, à serva como à senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. Ou seja, não vai escapar ninguém, segundo a palavra de Deus, daquilo que é fúria de Deus sobre a terra, e que Isaías, um profeta, né? Um profeta essencialmente messiânico, mas um profeta também que falou sobre a fúria de Deus que viria sobre Israel naquela época, mas que viria sobre a terra posteriormente, porque tudo que está no Antigo Testamento aponta, foca para o futuro, até a consumação dos séculos. Então, assim, diz Isaías, né, nesse texto, no capítulo 24, ele ainda continua dizendo que de todo esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. Pronunciou lá no tempo de Isaías o que hoje nós estamos vendo através da pandemia causada pelo coronavírus, né? A terra pranteia e se murcha, diz o texto, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Meus irmãos, nós temos visto todas as economias do mundo abaladas, enfraquecem os mais altos povos da terra, as mais altas economias estão abaladas, né? E Isaías já falava isso antes mesmo da vinda de Jesus à terra, né? Porque ele é um profeta que antecedeu Jesus, como vocês sabem. Então, ele continua do versículo de número 4, a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha aqui a explicação para o que está acontecendo, meus irmãos. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Meus irmãos, quando eu era criança, aqui nessa cidade onde eu estou gravando este vídeo, Pinheiro, Maranhão, Brasil, os valores eram tão outros, era tudo tão diferente, né, do que se vê hoje, né? E mudaram-se os estatutos, as pessoas perderam o temor de Deus, quebraram as alianças, né? E por isso, no versículo 6, Isaías vai dizer que a maldição, nada mais e nada menos do que a maldição, consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. E lá no 7 ele continua dizendo, pranteia o mosto e enfraquece a vida, ou seja, o leite fresco e o fruto da videira, ou seja, a economia enfraquecerá. Cessou o folguedo dos tamborins, cadê a festa das nações, cadê a empáfia das nações, cadê o orgulho dos Estados Unidos, se achando a potência acima de todas as potências, e foi um dos lugares mais saqueados pela maldição do coronavírus, né? Ficaram engatinhando, tateando, e estão até hoje assim,
procurando uma vacina, eles que se consideram a mais alta tecnologia do mundo, e Deus diz que ele abate o soberbo, ele abate o altivo, tá certo? E contra Deus não há ninguém. Que olha só o que Deus diz aqui no versículo de número 7, no versículo de número 6, 8, ele diz que cessa o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulavam de prazer e descansou a alegria da harpa. Ou seja, cadê a festividade que havia na terra? Com canções não beberão vinho, e a bebida forte será amarga para os que beberem. Ou seja, não há nada que possa consolar o povo da terra. Em nenhuma nação, eu converso com estrangeiros de todos os países da terra, praticamente nas redes sociais, e eu vejo a assombração, sabe? Eu vejo que nenhuma bebida forte, nada que eles procuram para enganar, para consolar a alma deles, tem consolado, nem no Brasil, nem fora do Brasil. O mundo todo busca bebidas fortes, ou seja, alguma forma de se enganar, de sentir prazer, mas a dor, o medo, o pânico, a assolação causada pela ira de Deus através do coronavírus está presente. No versículo de número 10 diz: demolida está a cidade vazia, ou seja, a terra, todas as casas fecharam, meus irmãos. Está escrito aqui em Isaías, versículo de número 10, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas, certo? Desterrou-se o gozo da terra, na cidade só ficou desolação, porque será no interior da terra, versículo de número 13, no meio destes povos, com a sacudidura da oliveira. Deus está sacudindo a oliveira para ver se ainda restam frutos bons no meio de tantos frutos podres. Deus diz que está acabando com a vindima, né? A vindima, aquilo que não presta, a vide que não presta será dizimada. Então, assim, lá no 17 o Senhor vai dizer: o temor é a cova, e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Gente, isso é terrível, essa ameaça de Deus, feita lá, ó, em Isaías, e que é uma palavra totalmente pertinente e revelada para nossos dias, para este momento tenso que vive a terra. E no 18 ele vai dizer assim: e será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, né? O temor de Deus, né? E o laço vem sobre ti, né? E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. Ou seja, não adianta correr de país para país e nem se esconder dentro de casa, que quantos têm sido alcançados pelo vírus, trancafiados dentro de casa? Essa que é a verdade. Aqui a palavra de Deus está dizendo que não adianta fugir da ira de Deus, porque o temor não vai impedir de se cair na cova, e o que conseguir subir, ainda assim o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra estão tremendo, certo? Não há, o que a palavra de Deus está dizendo? Os fundamentos da terra estão tremendo porque não há segurança em canto nenhum do planeta, meus irmãos. De todo será quebrantada a terra, diz aqui o versículo de número 19, de todo se romperá e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como ébrio, né? Ou seja, em algumas versões diz que a terra cambalearia como bêbado, e é o que está acontecendo, né? E no 21 diz que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, ou seja, Deus visitará estrelas, planetas, planetoides, e todos vão ter que reconhecer que Ele é Deus, e Deus dirá aos demônios: não são vocês que estão agindo. Tem crente aí dizendo que não é Deus que enviou a praga sobre a terra, e está aqui a palavra em Isaías 24 dizendo sim, que Deus